Abre a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Efésios, Paulo escrevendo as suas cartas, a epístola do apóstolo Paulo à igreja de Éfesos. No capítulo 2, versículo 12 e 13. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. O que vai acontecer aqui domingo agora? Hoje é o desfecho do seguimento dos meandros de Deus para nos conduzir pelos seus meandros. É necessário Deus nos dar uma direção. Aí ele diz assim, naquele tempo, estáveis sem Cristo, vocês estavam separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, preste atenção nessa leitura, mas agora em Cristo Jesus, vós que somos gentios, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Há algo interessante aqui, ao olharmos para a vida e o poder da igreja primitiva, um poder sobrenatural muito grande, manifestado naquela época. Nós precisamos entender como tudo isso aconteceu. E não foi uma coisa simples, não. Nem tampouco também um acidente histórico. Deus tinha um plano, um propósito. E isso não se desenvolveu naturalmente, foi algo planejado por Deus. Deus tinha um projeto, foi algo planejado por Deus. Quando nós vemos a igreja, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, ela é chamada de o mistério oculto. Porque a igreja era parte do plano de Deus para a humanidade desde a criação do mundo. Quando ele diz da semente da mulher vai nascer um, ele já estava dizendo sobre a salvação. Então nós vemos o projeto de Deus sendo trabalhado, e Deus trabalhou para preparar o momento de sua aparição. E esse momento da aparição de Deus foi através do nascimento de Jesus Cristo, que ele começa a então dar as caras ao seu projeto que é a igreja. Em Mateus, no capítulo 16, versículo 18, ele vai dizer aos seus seguidores da seguinte forma: edificarei a minha igreja. Quando ele diz edificarei a minha igreja, olha em Efésios capítulo 3. Se você olhar em Efésios, no capítulo de número 3, você vai ver o ministério da vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. No versículo 3 diz: como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi, porque quando lerdes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. O que ele está dizendo? Aqui no capítulo 3, o apóstolo Paulo descreve a igreja como um mistério que foi escondido desde a fundação do mundo. Por que Deus guardou esse mistério? Deus escondeu esse mistério
desde a fundação do mundo. É o que a Bíblia está dizendo. O mistério da igreja é este: que Deus tinha um plano para fazer os gentios co-herdeiros. Os gentios seriam co-herdeiros. Eu tenho que entender isso, se não me engano, em Romanos. Romanos, você abrindo a sua Bíblia, você vai encontrar o apóstolo Paulo, no capítulo de número 8, ele diz isso: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Versículo 17. E se nós, presta atenção nisso, se nós somos filhos, somos logo o que, igreja? Herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de quem? De Cristo. Preste atenção nesse detalhe sobre ser herdeiro para o que nós vamos fazer aqui no domingo. Quando a Bíblia diz aqui que nós somos co-herdeiros junto com os judeus, nós somos co-herdeiros junto com os judeus, permitindo que eles experimentassem todas as bênçãos do Messias de Israel. Durante todo o Velho Testamento, Deus trabalhou através do seu povo escolhido, os judeus. E se você fosse um gentio e quisesse conhecer o Deus verdadeiro, o que você tinha que fazer? Primeiro teria que tornar-se judeu através da circuncisão. Você tinha que tornar um judeu para conhecer esse Deus. Foi o caso de Raabe, lá em Jericó. Caso de muitos que saíram do Egito e se tornaram estrangeiros no meio do povo de Deus. Então, ao observarmos isso aqui, eu vejo por que eu vou participar da Páscoa. Deus uniu-se aos judeus através de uma aliança eterna. E as bênçãos dessa aliança era a herança legal de todo crente judeu. Só que eles não quiseram. Veja em Efésios capítulo 2, versículo 11. Efésios 2, é o que vai acontecer aqui no domingo, tá? Versículo 11 e o versículo ao 19. Olha o que diz: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eras gentios na carne, e chamados incircunciso, ou chamados a incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Ambos os povos, judeus e gentil, Ele fez um só, derrubando a parede de separação que estava no meio. Aí, está entendendo? O que Deus, olha para mim, o que eu vou fazer aqui, eu estou dando uma tese bíblica para vocês. Tese bíblica. Está aqui, Havia uma separação, uma parede entre nós e os judeus. Ele derrubou essa parede e fez nós com os judeus um só povo. Um só povo. O que ele está dizendo mais aqui? Versículo 15: e na sua carne desfez a inimizade, isto é, lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Agora, pela cruz, reconciliar ambos, tanto os judeus como os gentios, com Deus, em um corpo, matando com ela a inimizades. Vai prestando atenção aí.
E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavas longe e aos que estavam perto. Por quê? Porque ele, ambos, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Letra maiúscula, Espírito, é o Espírito Santo. Assim que já não sois estrangeiro em relação aos gentios, aos judeus, nem forasteiro em relação aos judeus, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, que é os judeus. Que é os judeus. Tá? Agora, escute só. A Bíblia diz em Romanos capítulo 11, rapidinho. Romanos capítulo 11. Quero que você marque aí. Eu quero que você faça questão, para você poder entender a íntegra da Páscoa que nós vamos fazer aqui no domingo, tá? Eu acho que, inclusive, seremos os únicos que estamos entrando no calendário bíblico, tá? Calendário bíblico. Olha o que diz Romanos capítulo 11, versos 15 e 24. Presta atenção aí. Do 15. Ele vai chamar nós de quê? Jambuzeiro. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, presta atenção, se a raiz é santa, também os ramos são santos. E nós fomos enxertados. Nós fomos enxertados. Olha o que ele diz no verso 17. Se algum dos ramos foram quebrados, e eu, pastor Celso, vocês, sendo jambuzeiro, fosse enxertado em lugar deles, feito participante da raiz da ceifa da oliveira. O que ele está querendo dizer aqui? Essa passagem descreve a igreja como uma árvore com 4 partes distintas. Primeiro, a raiz santa. Segundo, ramos naturais. Terceiro, ramos que foram quebrados. E quarto, uma oliveira brava enxertada. O que esses 4 elementos representam? A raiz da oliveira, escuta isso. É interessante que Deus ter escolhido uma oliveira para a sua ilustração. Se você já esteve no Oriente Médio, viu as árvores de oliveira. Primeira coisa que provavelmente ele percebeu foi a raiz. A raiz de uma oliveira geralmente é enorme, fora da proporção em relação ao resto das árvores. Ela pode também ser bem antiga. Exatamente, está lá as 8 oliveiras até hoje, no Jardim do Getsêmani. O que eu vejo aqui? De sua maciça raiz flui a seiva que faz com que os ramos produzam fruto abundante. Na ilustração que o apóstolo Paulo está dando aqui, a raiz da igreja é o judaísmo. De onde veio a igreja? A raiz da igreja é o judaísmo. Foi de lá que veio. Escuta essa, por que eu vou fazer a Páscoa? Estou te dando isso aqui é um néctar. E quem souber disso, vai praticar durante o ano de 2018. E eu vou te mostrar aqui um relatório do que nós temos direito e não estamos usufruindo. Então, olha só. Na ilustração do apóstolo Paulo, a raiz da igreja é o judaísmo bíblico. Judaísmo bíblico. Esta era a religião de Abraão, Moisés, Davi. Aqui fala que a religião revelada nas escrituras hebraicas. Se nós abrirmos a nossa Bíblia no Evangelho de São Mateus, tudo que estiver do lado esquerdo é a raiz. São 2000 anos de revelações preparatória que Deus derramou sobre Israel.
para gerar um povo através do qual ele pudesse enviar os seus filhos. Os ramos vivos. Os ramos vivos são o crescimento natural da raiz. O que esses ramos representa? A nova aliança do judaísmo messiânico. Eu não estou falando aqui sobre aliança judaica, não. Eu estou falando, tá? Messiânico, significa Messias, Jesus. Então eu estou falando da nova aliança do judaísmo messiânico, que é o que o apóstolo Paulo fala aqui em Efésios, e Mateus, Marcos, Lucas, João, Tiago, Pedro eram. Não importa quem eles eram, sobre a parte, ou metodistas, batistas, assembleanos, não importa. Eles eram judeus messiânicos. Nós somos judeus messiânicos. Messias. Do mundo espiritual, eu estou falando de uma aliança judaica messiânica. Isso é muito profundo. Muito profundo. Nós fazemos parte de uma aliança judaica messiânica. O que significa isso? Pedro, João, os demais, Paulo, eram judeus messiânicos que frequentavam a sinagoga, a Keilá, adoravam no templo e celebravam as festas. Eram judeus que conheciam Jesus, o Messias de Israel, mas eles participavam. Era mais judeus do que qualquer judeu messiânico de hoje. Os registros indicam que eles foram aceitos pela comunidade judaica como parte do judaísmo. Atos capítulo 21, verso 20, Tiago relata sobre a situação em Jerusalém, triunfante ostentação. Aqui em Atos capítulo 6, Atos capítulo 15, versículo 5. O que acontece? Os ramos foram quebrados. Esta passagem mostra que alguns dos ramos naturais foram quebrados por causa da incredulidade. Esses ramos quebrados representam o judaísmo rabínico. Eles não aceitaram Jesus. Então agora faz-se uma separação entre o judaísmo rabínico e o judaísmo messiânico. Quem matou Jesus? Foi o sacerdote, Caifás e os demais. Foi o povo religioso. O povo que diz que adorava a Deus. Este povo tinha um judaísmo rabínico. Agora, há aqui agora uma divisão do judaísmo rabínico com o judaísmo messiânico. Nós, a igreja, fazemos parte não desse judaísmo tradicional, que é o judaísmo rabínico. Nós fazemos parte do judaísmo messiânico. Tá? Messiânico. E o que eu vou entender sobre isso? Esses ramos foram quebrados. Esse judaísmo tradicional. Como ramos naturais. Toda árvore é sua herança por direito. No sentido real, a árvore é deles. É a promessa de Deus. Como Israel em Gades Barneia. Entretanto, estão perdendo suas bênçãos por causa da incredulidade, os judeus. Por isso tem muitos judeus que estão se convertendo ao Senhor. Estão aceitando Jesus como Messias. A revelação é muito profunda. Abre a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Capítulo 3. Atos capítulo 3.
Preste atenção na restauração do ministério apostólico profético. Está aqui, ó. Versículo 17 em diante. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Verso 18. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado que Cristo havia de padecer. Verso 19. Arrependei-vos e convertei-vos para que seja apagado o vosso pecado e venham, vírgula, assim, vírgula, os tempos. É aqui que entra. Os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Verso 20. Enviei-lhe a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Preste atenção nesse versículo 21. O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. Aqui entra a revelação da restauração do ministério apostólico profético. Aqui, ó. O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. O que ele está dizendo aqui? Que a igreja, nos últimos tempos, ela ia voltar para o judaísmo messiânico. Nos últimos tempos, a igreja, ela ia ter a revelação do que é o judaísmo messiânico. Olha só, a oliveira brava. Em Romanos capítulo 11, o Senhor está garantindo que os ramos foram quebrados, é uma situação temporária. Um dia Deus irá reinserir esses ramos de volta na árvore para que usufruam da cada bênção que lhe prometeu. Tá? Qual é o tempo agora? O tempo agora é dos gentios que foi enxertado na oliveira. E que da ceifa, da raiz, o que é a ceifa da raiz? Judaísmo messiânico. Ninguém vai sacrificar cordeiro, derramar sangue aqui, aqueles rituais. Aquilo é o judaísmo rabínico. Existe uma diferença. Isso poucos crentes sabem. Poucos sabem desse segredo que eu estou revelando aqui. Entre a doutrina do judaísmo rabínico e a doutrina do judaísmo messiânico. A doutrina do judaísmo messiânico é que o jambuzeiro brabo foi enxertado na oliveira. Onde está escrito isso? Paulo escrevendo aos Romanos, Novo Testamento. A oliveira braba não serve para nada. Essa oliveira braba que não prestava para nada, ela foi enxertada na oliveira verdadeira, na oliveira que produz, na oliveira que serve. Aí nós fomos enxertados. A partir do momento que nós fomos enxertados, nós recebemos vida da raiz. Se tirar a raiz, acabou a árvore. Quer matar uma árvore? Mata a raiz. Essa raiz que a Bíblia está dizendo é o judaísmo messiânico, que é a origem da implantação do cristianismo, que não precisa de circuncisão. Tem uma igreja em Curitiba que para você participar dela, você tem que passar pelo ritual da circuncisão, que é a forma de ser um judeu. E para você conhecer o Deus dos judeus, você tinha que passar por esses rituais. Hoje não precisa. A circuncisão está no coração. Então, o que eu estou querendo? Aonde que eu quero te levar? Eu quero te levar para a palavra de Romanos capítulo 5, que fala assim, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Vem cá comigo.
Nós somos herdeiros de Deus, recebemos a bênção de Abraão e recebemos a bênção do judaísmo messiânico, que é Cristo. Então vamos lá. Por fim, Deus, a oliveira brava. Por fim, Deus pegou o ramo de uma oliveira brava, que é os gentios, enxertou entre os ramos naturais, e este ramo da oliveira brava representa a igreja, os gentios, que somos nós. Efésios capítulo 2, verso 12. Paulo diz que esse ramo gentil, selvagem, era antes separado da comunidade dos judeus. Olha lá, vamos, Efésios, capítulo 2, olha o que ele vai dizer. Capítulo 2, verso 12. Olha aqui, ó. E naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Está vendo? Separado da comunidade de Israel. Estranhos à aliança da promessa. E não tendo esperança e sem Deus. O que ele fez? Entretanto, quando os gentios colocaram a sua fé no Messias de Israel, o que Deus fez? Automaticamente Deus o inseriu na raiz de Israel. Olha para mim agora. Eu tenho que ler isso aqui. Você vai assustar. Aqui tem uma pesquisa sobre os judeus. E para Deus, nós temos direito de ser igual a eles. Olha aqui. Agora nós tornaram-se concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios 2, 19. Como ramos enxertados, todas as bênçãos que gozamos vêm através da raiz. Fez um cesto, ó, pegou a oliveira braba, enxertou na oliveira, a oliveira que não é braba. A partir do momento que foi enxertado, o que acontece? Como ramos enxertados, todas as bênçãos que gozamos vêm através da raiz. Quem é a raiz? Jesus, o judaísmo messiânico. Eu estou falando judaísmo messiânico, tá? A salvação vem dos judeus, está lá em João 4, 22. Pra você poder entender. A salvação vem dos judeus, porque Jesus era judeu. Você sabia que toda coisa que recebe de Deus, toda coisa boa que recebe de Deus é porque você foi enxertado na raiz judaica? Exatamente. Através dos judeus recebemos as escrituras, os pactos e as promessas. Recebemos também, todos nós recebemos o Messias, Jesus. Vamos lá em Romanos? Capítulo 9, verso 4 e 5. 4 e 5. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e o concertos, e a lei, e o culto às promessas. E ao culto e às promessas. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Diga glória a Deus. Da raiz judaica, a igreja extrai a vida. Ué. Se você enxertou ali limão com laranja, você enxertou no pé de laranja, aquele ramo que você enxertou ali, ele vai receber vida de quem? Do pé de limão? Não. Ele não tem vida separada. Ele vai receber vida das raízes do pé de laranja. Do pé de laranja. A Bíblia está dizendo sobre enxertar. Nós não somos a raiz. A raiz é judaica. A raiz é judaica. Queira você ou não, é. Você precisa entender isso. Por quê? Porque nós vamos desfrutar para a glória de Jesus. Amém?
Em função disso, Paulo adverte os cristãos gentios: reconheça que não és tu que sustenta a raiz. Não é, ué. Não é nós que sustenta a raiz. Romanos 11, 8. Aqui, ó. Romanos 11, 8. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Agora veja o 18. Não te glories contra os ramos, e se contra eles. Não te glories. Não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você. É a raiz que sustenta. Agora, o que ele está querendo dizer? Paulo adverte os cristãos, gentil, reconhecer que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. O judaísmo bíblico é a raiz que te faz crescer. Estando enxertado naquela raiz, você compartilha da seiva nutritiva que alimenta e sustenta a sua vida em Cristo. Aleluia. Eu estou muito feliz pela direção de Deus na minha vida. Muito bem. Não sei se você está entendendo, porque eu detesto falar para pessoas, não discrimino, mas pessoas que fazem questão de não entender. Não dá tempo para ficar debatendo com esse tipo de gente. Eu preciso de pessoas que acreditem na palavra. Eu não estou tirando isso de mim. Eu estou dando versículos bíblicos. Não sai por aí dizendo que eu, como eu estava fazendo aqui as festas judaicas, teve um pastor que perguntou para mim se eu estava voltando ao Velho Testamento. Então eu nem discuti com esse pastor, porque a Bíblia não manda eu discutir com ele. Se Deus deu a visão para mim, se a pessoa não compartilha com a visão que Deus te lhe deu, essa pessoa não pode estar no mesmo barco que você está, porque ela vai remar o contrário. Ela vai remar o contrário. Eu preciso de pessoas que venham compartilhar comigo a revelação que Deus está dando para essa igreja. E qual é a revelação que Deus está dando para essa igreja? Nós temos que participar do judaísmo messiânico, se nós quisermos ser abençoados ricamente por Deus. E agora, não são tese minha, eu estou mostrando a luz da palavra de Deus aqui e no Novo Testamento. Eu estou só falando do apóstolo Paulo aqui. E o que acontece aqui? O apóstolo Paulo está falando dos que vocês, olha só, Deus quer que eu, por isso que eu vou fazer as festas judaicas aqui, porque Deus quer que você extraia daquela raiz toda a vida que Ele implantou nela por mais de 2000 anos. A seiva nutritiva da raiz não está limitada somente às bênçãos espirituais. Não, pastor, eu acredito no Cristo judeu só para salvar. Então, peço a você que pula do barco e vai para outro barco. Porque esse barco aqui, ele não está só pedindo bênçãos espirituais, salvação, batismo com o Espírito Santo, renovação. Não, ele está pedindo mais. O que é que ele está pedindo? Essa seiva vai nos dar sabedoria de Deus para trazer sucesso em todas as áreas da nossa vida. Envolve, o que isso aqui vai envolver para esse ano 2018? Envolve chaves para uma vida de alegria e contentamento que você não tem. Você não tem. Pode levantar aí e falar para mim. Você sabe o que é contentamento? Prazer da alma. Você não tem. Mas aqui fala que essa chave, ela dá vida de alegria e contentamento. Eu também estou buscando. Chave para fazer sua família florescer. Chave para uma vida de saúde e bem-estar. Chave que envolve, inclusive, chave para prosperidade financeira. Agora, eu queria estudar a raiz dessa árvore.
a seiva. Quando nós estudamos a história dos judeus, o que é que nós aprendemos? Que eles geralmente experimentam um estilo de vida de bênção e prosperidade que a igreja não consegue experimentar. Por quê? Os caras, olha para mim, os caras rejeitam Jesus. Eles matam Jesus e continuam sendo abençoados. E você que aceitou Jesus? Você que abraçou Jesus? Você que crê que Ele morreu na cruz? Que bênção que você tem. Os caras estão lá. Não acredita nesse Messias até hoje. Eu acredito nele. Eu faço parte dessa raiz. E por que eu não vou desfrutar? Então vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer na sua vida aqui. Escuta essa. Esse americano, Stephen, escreve a incrível prosperidade dos judeus aqui na América. Esse camarada, ele destaca que a maioria dos judeus americanos chegou aqui durante as 2 últimas gerações. Foram expulsos da Europa pela perseguição e chegaram à nossa costa, tão pobres como qualquer outro imigrante. O que aconteceu? Mesmo assim, 2 gerações alcançaram um nível de sucesso desconhecido por qualquer outro grupo étnico. Estados Unidos, há várias etnias, vários povos nos Estados Unidos. Aqui no Brasil está começando, os haitianos estão vindo, veio aí os árabes, etc. Só que você vai lá nos Estados Unidos, você pega toda etnia que está lá, ninguém é igual os judeus. Ninguém. Por quê? Stephen indica que a proporção de judeus na América é bem pequena, proporção pequena. Na verdade, os judeus são somente 2%. Me ajuda a calcular aí. Lá parece que, vamos colocar, lá o... Tá. Cadê ele? Chegou? Eu vou pagar ele. Ele está lá fora? Fala para ele esperar, leva na casa dele. Terminar o culto. Então, olha só. Eles são 2% da população dos Estados Unidos. Vamos supor que é igual nós aqui, 250 milhões. 2% dá quanto? 2 milhões? E meio? Sim ou não? 2 milhões e meio. Eles são 2 milhões e meio. Então vamos lá. São 2 milhões e meio e 250 milhões. Olha só. 20% dos professores das melhores universidades dos Estados Unidos são judeus. 20% dos professores nas melhores faculdades. 20% nas melhores faculdades dos Estados Unidos são judeus. 25% dos ganhadores do Prêmio Nobel são judeus. 1/3 dos multimilionários americanos é judeu. 40% dos 40 primeiros colocados dentre os 400 americanos mais ricos pela revista Forbes são judeus. 40% dos sócios dos escritórios de advocacia em Nova York, em Washington, são judeus. São judeus. Apesar de nem todo judeu ser rico, eles têm média de salário muito mais alta do que nós, que não somos judeus. Mesmo quando nem educação ou idade é um fator importante, os judeus ganham mais do que nós. Esse camarada comenta que entre as famílias lideradas dos homens, com 4 ou mais anos dos homens, e entre as famílias lideradas por homens, com 4 ou mais anos de faculdade, com idade entre 35 a 45 anos, e ainda ganham salário 75% mais alto. Olha para mim. Teve uma pesquisa agora. Como é que chama o órgão que faz
a pesquisa aqui no Brasil? BGE. BGE, eu vi sabe quem que eu vi? Eu vi um cientista social comentando a respeito dos evangélicos. Ele diz assim: os evangélicos é um povo que muda vidas. Aí o rapaz, ele começou a falar, e o rapaz queria cortar ele, e ele falou: não, eu vou falar. Olha só. No meio dos evangélicos, camarada é beberrão. Ele aceita, ele se converte aos evangélicos, ele deixa de bater na mulher dele, ele agrupa a família, e ele diz assim, e na maioria das famílias evangélicas tem pessoas fazendo faculdades. Aí o camarada pergunta: por quê? Porque a maioria deles querem crescer, e eles dedicam tanto para aquela pessoa crescer, eles lutam para aquela pessoa da família crescer, eles sacrificam para que aquela pessoa venha fazer uma faculdade. É o povo que mais lê, é o povo ético no nosso meio, que tem menos moral, porque os pastores obrigam a ler Bíblia. É um povo que, desculpa se aqui tiver algum católico, quem falou isso foi um cientista brasileiro. Ele diz assim: a igreja católica vai perder muito para os evangélicos, porque um evangélico, ele põe um jovem para liderar, ele põe um jovem para pregar, enquanto a igreja católica tem que passar por todo aquele ritual. Não, eles alugam uma sala, coloca 100, ele até brincou, coloca 100 cadeirinha branca e um microfone, e com um prazo de pouco tempo, aquele lugar está cheio. Eles estão proliferando. Sabe o que ele falou? Eu estou falando da palavra dele que eu ouvi. Chamei a Suelene para ela escutar. Ele disse assim: esse povo evangélico, eles estão engolindo os católicos. Nós estamos chamando a atenção de grandes pesquisadores. Agora, se esses judeus são abençoados, por quê? Por que eles são abençoados? Porque o calendário deles não é o calendário do pecado. Calendário gregoriano. É o calendário de todas as maldições do pecado. O que Deus fez com eles? Deus falou para eles que era para mudar o calendário. De que jeito que ele era para fazer o calendário? Começando com a Páscoa. O que é Páscoa? Redenção, remissão. O que o diabo faz aí fora? Condena o mundo por causa do pecado. Então Deus implanta o seu calendário bíblico, e com ele é iniciado a Páscoa, que significa remissão dos pecados. Ou seja, quem vai participar conosco aqui no domingo, ele vai estar redimido de todos os pecados que 2018 vai trazer como consequência na vida de cada um. Por exemplo, se você está lá com seu pai não é evangélico, ou é um evangélico, ele pratica o pecado, a condenação do pecado vai para toda aquela família. Toda a família. Deus sabia disso. Então Deus deu início a um novo ciclo, o ciclo da redenção. Esse ciclo começa com a Páscoa, 7 meses antes. Ao instruir a Páscoa, disse Deus: este agora será o início dos meses. O ciclo da redenção nos resgata dos efeitos do pecado e nos resgata e nos leva ao plano original de Deus. Qual é o plano original de Deus? A ceifa da raiz, a ceifa da oliveira, ser abençoado. O que eu estou fazendo aqui, no mundo espiritual, vai causar efeito. Por que vai causar efeito? O pecado só tem autoridade
em quem está vivo para Ele. E a Bíblia diz que nós fomos mortos com Cristo, ressuscitados com Cristo. Ou seja, o pecado não tem domínio sobre a vida de você. Então como é que você está no ciclo do pecado? Pastor, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Isso é para quem está no ciclo do pecado. Eu não estou no ciclo do pecado. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que requerer como herdeiro. Estou mentindo? A Bíblia não chama nós de herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Eu tenho que exigir, e exigir não é pecado. Exigir é uma forma de glorificar o nome de Deus. Exigir, escuta essa, exigir é uma forma de você dizer para o diabo o que Cristo fez para mim na cruz. Aqui ó, o que Cristo fez para mim na cruz, nós fizemos aqui sexta-feira da paixão. O que Cristo fez para mim na cruz, Satanás, Ele me redimiu da condenação do pecado. Eu exijo todas as bênçãos que eu, como herdeiro, tenho direito. É isso que você vai fazer domingo agora para a glória de Jesus. A partir do momento que você participar da Páscoa, você está passando pelo ciclo da redenção e entrando no ciclo original. Celebramos a redenção de Deus na Páscoa. O que significa isso? Recebemos novamente o poder e a revelação de Deus. O que significa isso? Quando o ciclo da redenção está completo, uma porta é aberta para recebermos todas as bênçãos que nós havíamos perdido. Oh, aleluia! Tem que aplaudir Jesus. Oh, glória a Deus! Nós vamos aqui domingo entrar no ciclo da seiva. Aleluia. Aleluia. 19 anos fazendo projeto de vida. Fazendo no calendário gregoriano. É a primeira vez que eu vou fazer no calendário judaico. Primeira vez. E quem participar aqui, não estou te obrigando não. Eu só estou pedindo você, para você ver a sua situação. Olha a sua situação em volta. Se você ama, tem pessoas que não amam elas mesmas. Mas se você ama você mesmo, e você quer mudança de vida, chegou a hora de você tomar uma posição diante de Deus. É o que eu estou tomando e é o que nós vamos tomar. Uma posição diante de Deus. Que posição é essa? Eu sou herdeiro. Se eles que rejeitou Jesus, chega nos Estados Unidos, depois de 2 gerações, não tem uma etnia igual a eles. Superou todas. Os caras é fera. Os caras, onde ele anda? Chega aqui em São Paulo com uma bolsinha aí de um saquinho de plástico na mão e R$10. Depois de 1 ano, os caras estão abençoados, estão empresários e estão abençoados por Deus. Que unção que eles têm, que você não tem. Você não estava lá, você não tem sangue deles. Como diz, cai sobre nós e sobre os nossos filhos, gerações. O que aconteceu? Hitler. O que aconteceu? Nós vimos lá o general Tito arrebentando com eles. Cai sobre nós e nossos filhos. Eu não estava lá, eu não tenho sangue fisicamente deles. Eu aceitei Jesus, por que eu não posso ter essa mesma unção de anadecaso, de romper e de fazer história? Eu vou exigir aqui domingo. Vai ser uma cerimônia linda. Eu quero te abençoar como no mundo espiritual, um judeu por direito e exigir a sua herança por direito. Amém? Aplauda Jesus se você pode. Aleluia! Diga glória a Deus. Nós estamos atrás. Eu estou esperando a resposta do irmão Zé Carlos. E amanhã nós já vamos conseguir o cordeiro, se Deus quiser. E vamos colocar aqui as ervas. Você e toda a sua família vai vir servir. Vai levar o pão sem fermento. Vai levar a carne do cordeiro. Vai levar as ervas amargas. E você vai ministrar. Coisa mais linda.
Eu reunido com a minha família na mesa, eu como pastor vou ministrar na minha família a herança da seiva. Aleluia. As bênçãos por direito na vida da minha família. E vou proclamar no mundo espiritual, Satanás com todos os seus demônios. Eu não estou no calendário gregoriano. Eu estou no calendário bíblico judaico. Eu tenho o direito da bênção. Esse ano você não pode, porque a marca do Cordeiro, Páscoa, a marca do Cordeiro vai estar na minha vida espiritual, sentimental, familiar, física, financeira e ministerial. Acabou. Vamos ver agora quem é Deus, quem é o seu Deus. Vamos ver quem é maior, se é Deus ou se é o diabo na sua vida. Se é o tranca-rua, se é esse demônio que está te impedindo até ontem, se esse demônio é mais forte que Deus. Se você praticou todo o mandamento de Deus, obedeceu a palavra, agora cabe a Deus fazer o que Ele prometeu. Éramos jambuzeiro brabo enxertado na oliveira. Eu tenho o direito da seiva. Aleluia. Eu tenho o direito. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Valdir, vem aqui em nome de Jesus, mais uma vez, por gentileza, aplauda o Senhor, bem forte. Mike, você pegou o óleo? Traz aí para mim. Pega, traz o óleo. Deus está tão forte nessa campanha que eu encontrei um árabe. Não, encontrei um libanês. E eu falei para ele como é que eu podia fazer para adquirir o óleo de Israel. E ele disse que por coincidência eu vendo o óleo. Veio diretamente do Líbano. Esse óleo aqui, ó. Chegou agora aí. Pedi para ele trazer para mim. A bandeira do Líbano aqui, ó. Essa é a bandeira do Líbano. Até o jeito. Esse aqui veio de lá. Eu estava falando de oliveira. Esse aqui. Ele disse assim para mim: se você tomar uma colher de manhã e uma à noite, não tem coisa melhor para a saúde. Amanhã, domingo, eu quero te ungir com esse óleo. Esse óleo. A bandeira do Líbano. Os outros é 5%, 0,5%. Esse aqui é só 0,2%. Ele é muito puro. Muito puro. Tem mistura 0,7%. Esse aqui só tem 0,2%. E esse óleo chegou para mim. Da pura oliveira. E eu vou te consagrar amanhã. Até isso Deus providenciou para mim. Para a glória do Senhor Jesus Cristo. O puro azeite. Vindo do Líbano. Estou muito feliz com essa campanha. Porque Deus vai nos abençoar. Aliás, já estamos abençoados. Isso primeiro. Se você aplaudir, Deus opera. Venha, pastor Jonathan. Diga glória a Deus. Diga eu creio nas vitórias de Deus sobre a minha vida. Eu estou vendo correntes no pescoço, corrente nos braços, corrente nas coxas e correntes no tornozelo. Preste atenção, tudo tem um significado. Corrente no pescoço, você perdeu o domínio. Corrente nos braços, você perdeu a sua força de adquirir. Correntes na coxa, você está preso a um cativeiro espiritual do passado. E correntes no tornozelo, você não ia e nem vai a lugar nenhum por causa dessa força maligna. E esse demônio que está amarrando essa pessoa, ele é um demônio muito alto. Ele não tem a estrutura humana. Ele tem uma estrutura gigantesca. E o Senhor me diz que esse demônio, diga comigo, o sangue de Jesus tem poder. Mais forte, o sangue de Jesus tem poder. Por que eu estou pedindo para você clamar o sangue de Jesus? Porque ele é um principado. Ele não é um demônio qualquer. Ele é um principado. E assuste você.
ele escraviza duramente. Quem é a pessoa? JFR. É o Zé. Só um minutinho. Esse homem aqui, ele morava dentro de um terreiro de macumba. Está preso aos passados. Coxa é presa ao passado. Esse homem não foi liberto direito. Se o irmão Zé estivesse aqui, eu ia falar para ele: você sonha com demônios. E está sendo registrado. Você sonha com demônios. E tem demônios que vêm nos seus sonhos, porque ele não foi liberto completamente. É muito forte esse principado que luta contra a vida do irmão Zé. E só Deus para libertar ele para a glória de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga assim comigo: eu creio no poder de Deus na minha vida. Operando Deus, quem impedirá? Presta atenção. O Espírito Santo de Deus está aqui ou não está? Diga glória a Deus. Está aqui ou não está? Glória a Deus. Eu estou vendo aqui, ó. Eu tenho que explicar porque senão você não vai entender. Nosferatu, ele é um morcego da caixa para baixo. Ele é um morcego. Todo mundo sabe o que é um morcego. Ele é um morcego dessa caixa para baixo. Nosferatu tem uma esposa por nome de Lilith, que está no Salmo 91, chamado terror noturno. Nosferatu fica só dentro do quarto. Eu estou vendo esse Nosferatu. Estou vendo esse Nosferatu na sua bisavó. Ele trabalhou na vida da sua bisavó, ele trabalhou na vida da sua avó, e trabalhou na vida da sua mãe, e está trabalhando na sua vida. Nosferatu, ele é o demônio que tira, sabe o que ele tira da pessoa? A autoestima. Lilith, ela oprime de uma tal forma que leva a pessoa a pensar que a vida não tem sentido. Deus está me dizendo aqui, eu não sei quem é, o Espírito de Deus está falando comigo, que esse ano, se você crer, você vai ser liberto de toda essa praga que vem lá do passado e atinge a sua vida. Quem é você? MCF. Se você puder glorificar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pastora Suelene, Deus está falando para mim que chegou o tempo de Deus libertar a Mônia. Sua mãe frequentava terreiro? Sua avó? Sua bisa? Você não sabe. O Espírito de Deus está quebrando a força de Nosferatu na sua vida. Eu já falei que você vai crescer, você vai prosperar. Porém, Nosferatu ia impedir, mas hoje ele cai por terra. Sua libertação chegou hoje, em novembro, no mês de novembro. Quando você chegar lá, você vai estar escrevendo outra história da sua vida, para a glória de Jesus Cristo. Camanto de mistério. Aquele demônio que vocês viam andando dentro da sua casa, lá no pátio da casa, ele sumiu? Estava dentro do quarto, saía do seu quarto para o outro, e ele foi embora. Você não vê ele mais. Glória a Deus. A libertação sua, do Fernando, Deus está falando que é esse ano que Deus vai fazer história na vida de vocês dois, para a glória de Jesus Cristo. Se você crer, você vai ver a glória do Senhor. Diga glória a Deus, igreja. Diga eu creio. Diga eu creio na unção e no poder de Deus. Você que trouxe esse envelope, pôs em cima da mesa. Deus está dizendo para mim, camanto de mistério, haveria 3 tropeços na sua vida, 3 tropeços. O primeiro tropeço, você ia conseguir sair e levantar. O segundo, você ia demorar um pouco. Mas o terceiro, diz o Senhor, que você não ia levantar.
3 tropeços. O terceiro você não levantaria. Aleluia. Mas o terceiro aconteceu na visão. Aconteceu na visão. E eu estou vendo você prostrada e um demônio colocando os pés sobre as tuas costas e dizendo: agora é para ficar assim e nunca mais levantar. Aleluia. Mas o Senhor tem poder. Tem ou não tem, igreja? Estou vendo um anjo de Deus colocando você de pé. E o anjo de Deus está dizendo: antes que venham os 3 tropeços, eu já cortei o laço dos 3. Quem é você? EVL. EVR, quem é você? As palmas glorificam Jesus. Elizabeth, camanto de mistério. Não foi por sua vontade você vieste fazer essa campanha. Você veio porque Deus lhe trouxe. Haveria esses 3 tropeços. Um tropeço, o terceiro ia ser fatal. Por que fatal? Você não ia conseguir sair dele. Mas Deus lhe trouxe aqui porque Ele te ama e cortou esses laços da sua vida. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Quem crê na vitória, levante a mão e dá glória para Jesus. Quem crê? Quem crê na bênção, dá glória para Jesus. Não sei quem é a pessoa que vai ser identificada, mas eu sei que o Espírito de Deus põe as evidências divinas diante dos meus olhos e está dizendo assim: eu vou andar lado a lado contigo. E soou-se uma voz e disse: quem é você? Quem é você? E ele disse: eu sou o mesmo que andou ao lado dos grandes. E eu estou vendo ele ao lado de Josué, estou vendo ele ao lado de Davi, estou vendo ele ao lado de Sansão, estou vendo ao lado de Baraque, de Jefté. Deus está dizendo para mim: sua fé vai ter uma mudança. Quem é você? EHVO. Quem é? As palmas glorificam Jesus. É muita vitória na vida dessa moça. Viu, irmã? Ela não vai andar só. Porque o que Deus tem na vida dela precisa desse anjo forte, desse anjo poderoso. Diga glória a Deus, igreja. Se você der glória a Deus, opera. Glória a Deus. O seu glória é do tamanho da sua vitória. Glória a Deus. Esse glória a Deus aí foi uma vitória de até só o mês de fevereiro. Misericórdia. Ainda vai sobrar 10 meses ainda. Como é que você vai fazer? Eu quero ver o seu glória do tamanho da vitória desse ano. Glória a Deus. Misericórdia. Chegou no mês de maio, lá para o dia 28. Vocês não querem chegar lá em dezembro, não? O seu glória é do tamanho da vitória de 2018. Beirou setembro, mas não saiu do mês do desgosto, que é o mês. Quer ficar no mês do agosto, do desgosto? Está amarrado, diga, está amarrado. Amarrado de baiano, está amarrado. Não, de baiano, está amarrado, ó gente. Agora dá um glória para atravessar até dezembro. Ora, o Espírito de fogo está me mostrando um manto vindo sobre a cabeça dessa pessoa. E esse manto é a unção de Anadecá. Você vai romper. AR13. AR3, quem é? Aqui, vai romper. Vem o marido porque a bênção é grande. Diga glória a Deus, rápido. Diga glória a Deus. Aleluia. Cadê o povo que vai morar com Cristo na glória? Cadê? O Espírito Santo de fogo está me mostrando essa pessoa com a boca aberta, olhando para cima assim, com a boca aberta. Eu estou vendo uma admiração, você está admirando do que Deus vai pôr na tua mão, e você está de boca aberta, olhando e dizendo assim, como se estivesse dizendo: eu não sabia que seria assim, mas vai ser. Essa pessoa sofre muito. Só que existe um Deus que coloca o fim no sofrimento e põe a pessoa para sentar com os príncipes. Você vai sentar com os príncipes. WES28. Quem é você? Eu faço questão. Oh, aleluia! Faço questão de saber. Sentarás com os príncipes. Você já tem um filho que é microempresário. Você tem quantos filhos? Sua perna está doendo ainda? Não está? A senhora gosta de fazer bolo? E se eu falar que tem uma chave aí na tua mão? E se eu falar que a irmã vai começar a fazer 1, fazer 2, depois passa para 3, vai passando para 10? Você sabe a história do doce paladar? Começou com uma torta.
chegou aonde chegou. Você está com essa unção, irmão. As palmas glorificam Jesus. A história do Deus Paladar é fora do comum. Aí, irmão, eu fico vendo, sabe o que é? Fico vendo crente que não acredita que Deus possa fazer isso na vida dele. Mulher fez uma torta aí, ó. Ela fez uma torta para a amiga dela. A torta foi tão gostosa, divulgou com a outra, começou. A origem dele está lá em cima ainda até hoje. Hoje, Doce Paladar está fora de Anápolis, rompeu, está em Brasília, arrebentou a boca do balão. O Espírito de Deus está dizendo para mim, se você rejeitar essa proposta que vai vir na tua vida, você rejeitou o próprio Deus que ia te abençoar. KLMS. Quem é você? Aí, do jeitinho que Deus falou com você há 2 dias atrás, a vitória é sua. Palmas para o meu Jesus. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor está dizendo para mim, acamanto de mistério. Quando tu levantar os teus olhos, eu vou abrir o céu. E quando eu abrir o céu, Deus vai te dar essa visão, hein? Só se Deus não for Deus neste lugar. Deus está falando para mim que a hora que você levantar os olhos, você vai ver uma escada. Eu não sei quem é essa pessoa. Deixa eu te revelar um mistério aqui. Eu aprendi que todo altar que a gente levanta a Deus, ele se torna um lugar de concentração de anjos. Foi onde Jacó deitou, que ia para Padã Arã, e ele pegou uma pedra. E ele não sabia que aquela pedra fazia parte das 12 pedras que Abraão levantou o sacrifício para sacrificar Isaac. Ele não tinha noção do lugar que havia uma movimentação de anjos ali. Quando ele pegou aquela pedra, que ele põe a cabeça dele na pedra, entra em conexão o mundo espiritual com o mundo dele. Então ele tem a visão. Eu não sei quem é você, eu estou vendo um altar. Eu não sei se esse altar que você vai levantar, eu não sei se esse altar que você vai levantar é um altar. Preste atenção nesse detalhe. É um altar que já está na sua casa, que você já levantou, ou é um altar que vai exigir de você um sacrifício para que uma pessoa da sua família não pereça. Você vai ter que levantar um altar. E quando você levantar esse altar, ele vai virar um altar de concentração de anjos. E esse ano você vai ter a mesma visão que Jacó teve. E quando acontecer essa visão, Deus começa a escrever uma outra história da sua vida. Você terá que levantar um altar, não sei se tem lá. Esse altar que você vai levantar esse ano é um altar que vai poupar uma pessoa que você muito ama. Muito ama. Só que Deus está permitindo isso para você levantar um altar. Você vai sacrificar algo que jamais você sacrificou para Deus, não é dinheiro. É algo que Deus exige de você e você não dá conta de largar. E você vai ter que levantar este altar. Quando você levantar este altar, vai virar concentração de anjos ali. Sua história vai mudar, sua vida vai mudar e você vai contagiar toda a família, porque Deus vai estar contigo. Aqui, ó. Quero te conhecer. CJ16. Quem é? Quero conhecer. Eita, Jeová! Eita, Jeová! Que maravilha! Ferianda Lamaias. Seu irmão está aí, né? Vem cá, irmão. Vem aqui. Quem é mais velho? Não falei nada, ele que falou. Presta atenção, seu irmão aqui, ele vai levantar um altar.
para Deus prolongar os dias de vida da sua mãe. Vem aqui, irmã. Sua mãe ia passar por uma enfermidade e aí a situação da saúde dela ia ficar precária. Você vai lembrar desse dia de hoje. Estou vendo você entrando dentro do seu quarto e fazendo uma aliança forte com Deus. E por causa dessa aliança que você fez com Deus, Deus prolongará os dias da sua mãe na terra. E depois desse dia que você fizer essa aliança com Deus, Deus vai escrever uma nova história na vida sua e de sua família. Eu chamei seu irmão aqui na frente, porque se refere à mãe de vocês. Eu não sei como é que ela está de saúde. Não sei como ela está, mas Deus sabe. Só sei que esse ano ia acontecer isso. Mas o Deus que revela está dizendo para você, ela está na sua mão, sua mãe. A saúde dela está na sua mão. Você vai lembrar desse dia e dessa hora. Você vai entrar dentro do quarto, vai fazer uma aliança com Deus. Vai passar 2 a 3 dias. Sua mãe vai recuperar de uma maneira milagrosa para a glória de Jesus Cristo. Ora por eles. Se você der glória, Deus opera. Isso é projeto de Deus. Você está vendo aí? Eu acredito num Deus. Tem gente que fala assim: eu não acredito em visão, revelação. Espera aí. Você está esquecendo que um dos 3... Deus tem 3 atributos que ninguém tem. Ninguém, nenhum ser tem. Espiritual ou material, ninguém tem. É onisciência, onipotência e onipresença. Onipresença está em todo lugar. Onipotência, onipresença em todo lugar. Onipotência, ninguém tem poder igual a ele. Onisciência, ele sabe lá no mês de setembro, dia 12 de setembro, às 9h52 e 25 ele sabe o que eu vou pensar. Esse é o Deus que eu sirvo. Aleluia. Ele vai saber o que eu vou pensar lá em setembro, no dia 12, às 9h52 e 25 ele sabe o que eu vou estar pensando. Esse é o Deus que eu sirvo. Amém? Diga glória a Deus. A hora que você vier aqui na frente, que vai ser identificado, vai abrir uma porta aqui hoje para você. Hoje, agora. Agora. E essa porta ela vai manifestar por esses dias agora, no mês de janeiro. Você não está esperando nada, você não está vendo nada, nada está acontecendo. Diz os brasileiros que o Brasil começa a andar só depois do carnaval. O Deus deles só começa a andar depois do carnaval. O meu não. O meu está andando e está operando e vai operar na sua vida. Quem é? HSC. Quem é você? Aí. Aleluia. As palmas glorificam Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você crê que Deus vai abençoar aquela loja? Amém? Já começou? Opa. Quieto meu coração aqui. Já começou mesmo? Todo dia você está atendendo cliente? Isso é unção de Anadecaso. Está aqui. Ó. Ela colocou uma loja contra todo mundo e contra todos, e até de frente da maior loja de Anápolis em matéria de vestidos de noiva. Depois que nós fomos lá, que ministramos, que começou... Já estava. E depois começou. Eu quero o endereço de todos que têm a sua empresa, sua microempresa, os irmãos que trabalham por conta. Eu quero, porque esse ano eu vou visitar todos e vou ministrar a unção de Anadecaso na vida de vocês. Você está sentindo bem? Vai romper? Se Deus quiser. As palmas é para Jesus. Aleluia. Se for para Deus operar em troca de governo, para Deus operar, eu não quero servir esse Deus. Eu quero servir um Deus que me abençoa agora, fora do tempo. Quem quer ser abençoado fora do tempo? Aleluia. A última pessoa que o Espírito de Deus está me dizendo, preste atenção. Eu estou vendo você
no carro, você está sentado no lugar do passageiro, ali onde o passageiro senta. E do lado de cá, eu estou vendo um varão. Quem é você? AFC. Quem é você? AFC. Vem aqui, irmã. Aleluia. Aleluia. O que eu vou dizer para a senhora, eu sei, a senhora não tem culpa. A senhora ficou viúva muito nova. Quantos anos? Só ficou viúva 20 e poucos anos. Com 40 anos, só ficou viúva. Só tinha 40 anos quando o marido morreu. A sua filha ficou viúva também. Deus está falando para mim que está quebrando essa maldição na vida da sua filha. Hã? Tem 1 ano que ela está viúva. Sabe quem é que eu estava vendo? Sentado no banco do passageiro e do lado de cá? O esposo da sua filha. Ela não quer saber. Ela está namorando? Tá não? Tu fala para ela que o doido aqui falou que ela vai começar a namorar e vai beijar muito. E eu vi ela viajando com esse futuro namorado dela. Fala para ela que Deus vai mudar a história por causa da senhora. Deus vai abençoar a sua filha. Não é a mesma saga. Porque Deus está entrando na saga da senhora e dizendo assim: o fruto do teu ventre é diferente. Eu estou abençoando ele para a glória de Jesus. Amém? Ela vai assustar, não vai? Vai, não vai? Aleluia. Glória a Deus.